pessoal, aqui é a Gisele Carmona e eu estou de volta com mais um livro nacional para comentar com vocês. E o livro da vez é A Segunda Morte de Suelen Rocha. Mariana, Daphne, Cacau e Suelen são flores. Calma que eu explico. Elas são melhores amigas desde a adolescência. E elas se apoiam e se protegem acima de qualquer coisa. É uma relação bonita, é uma relação interessante de se ver, já que a gente normalmente tem uma certa fase da vida em que a gente tem essa necessidade de se juntar em grupos, né? E se proteger, porque principalmente na fase da adolescência, o mundo pode ser um pouco cruel, sim. Elas moram em Jepipiri. Precisei anotar, porque, eita, como esse nome me deu nó na língua muitas vezes. É uma cidadezinha bem pequena, que tá praticamente esquecida por Deus. E por que eu digo que está esquecida por Deus? Porque é interessante, ela aparentemente não entra na rota dos anjos, mas entra muito na rota de aproveitadores. As garotas, elas estavam vivendo sua vida tranquila de adolescentes, né? Existia sim divergências entre elas, até porque essas garotas são completamente diferentes entre elas, de comportamentos, de pensamentos, mas nada que fossem abalar de fato a amizade ou mesmo a vida delas, né? Eram coisinhas que qualquer adolescente já passou, uma questão de formas de lidar com situações, briguinhas por causa de rapazes, coisas assim, sabe? Nada demais. A Mariana, ela é filha de donos de floricultura. Estamos chegando na questão das flores, hein? A Cacau é uma jovem preta que sonha em ser médica. Ela tem as duas complicações, né? O fato dela não ser, assim, exatamente a das mais ricas da região, e principalmente também porque ela tá numa cidadezinha pequena. A Daphne é a garota rica do rolê. Sabe aquela que tem tudo? O pai dela é dono da gráfica, da única gráfica da cidade. Então a Daphne tem alguns comportamentos de menina mimada, típica de quem foi criado no meio de tudo, né? Já a Suelen, ela foi a que mais me trouxe uma sensação de complexidade. Porque a Suelen, ela foi criada por uma família evangélica muito surtada. E a Suelen não quer seguir os mesmos padrões que os pais impõem a ela e ao irmão. E então isso já gerou isso já gera para a personagem uma complicação de existência imensa, né? Só esse detalhezinho assim pequenino. Mas tudo na vida dessas meninas e também na amizade delas começa a mudar no exato momento em que elas decidem fazer tatuagens. Sim, simples tatuagens mudaram tudo. Como eu disse, Mariana é filha de donos de floricultura. Então, Mariana tem muito conhecimento sobre flores. E aí, elas definem que cada uma delas é um tipo de flor diferente e que elas vão tatuar no corpo essas flores. Então, cada uma vai ter a sua marca floral na tatuagem. E é claro, né? Todas tatuando sem autorização dos pais em um lugar talvez não lá muito seguro. E é justamente depois dessas tatuagens que todo um castelo de cartas montadas, de tragédias, começa a se desmontar. Gente, dá tudo errado. E começa a dar errado tudo ao mesmo tempo. Tudo mesmo. A amizade delas vai se encerrar cheia de segredos. Segredos que elas vão prometer levar pro túmulo.
tipo, não vamos contar pra ninguém nada que aconteceu a partir daqui. Então, é uma quebra de amizade abrupta, né? E a vida segue. Cada uma vai pro seu caminho, conquistar os seus sonhos e fingir que nada daquilo aconteceu. Só que algo aconteceu sim. Até porque, nas primeiras cenas do livro, nós temos elas em frente ao túmulo que elas mesmas cavaram. Parecia então que, mesmo dilaceradas e com todo esse passado pesado nas costas, elas seguiriam suas vidas. Só que, claro, temos uma história para rodar, não é mesmo? E tudo muda novamente quando Suelen é brutalmente assassinada. É, meus amigos, e quando eu falo brutalmente, eu não estou exagerando. O negócio foi feio. A morte da Suelen foi brutal. Com isso, o passado volta a assombrar as nossas flores restantes. Gente, tem traição, tem assassinato, tem corrupção, tem muita treta, tem segredos, tem de tudo nessa história. De tudo. E vale muito, de verdade, saber até que ponto a podridão dessa cidade pode chegar. Eu confesso que o título, quando eu li, eu fiquei meio assim, tipo, nossa, mas que estranho, né, esse título, A Segunda Morte de Suelen Rocha. Mas eu garanto pra vocês que o título, ele faz muito sentido com a história, muito sentido. E assim, conforme você vai lendo, né, você vai percebendo que essas flores, na verdade, estão mais para flores, para plantas carnívoras, porque de delicadas e sensíveis, essas meninas não têm absolutamente nada, nenhuma delas. E é claro, né, a gente também vai ter a história da segunda parte da vida dessas meninas, a partir do momento que elas deixam de ser adolescentes e vivem suas vidas daí pra frente. A gente sabe que Suelen, antes de ser assassinada, é uma personagem que está completamente destruída, e para saber o motivo disso você precisa ler o livro. A Cacau conseguiu conquistar o seu sonho de ser médica, mas não é feliz. A Daphne, mesmo tendo tudo em mãos, não conseguiu plenamente seguir com a sua vida. E a Mariana se meteu numa fria terrível quando resolveu se casar. E assim, eu acho que, claro, entre tantas personagens, né, a gente sabe que algumas se destacam mais. Eu confesso que eu gosto muito da Daphne. Ela é insuportável, mas é justamente o fato dela ser insuportável que faz dela tão autêntica, porque ela não é uma personagem que fica fingindo ser legal. E assim, é um livro que você vai jogando junto com os personagens, você vai tentando descobrir o que aconteceu. Aí a gente vai tendo o envolvimento de outros personagens, tipo, para uma cidade tão pequena, ela tem uma quantidade de cretinos gigantesca. Você não tem que descobrir apenas quem matou a Suelen, mas principalmente os motivos dessa morte e correr contra o tempo, porque todas elas estão em risco. Seja quem for que cometeu essa brutalidade, com certeza está atrás das demais. Está recomendadíssimo. É um livro um pouco mais longo, não é um livro tão curtinho, mas não é um livro pesado. Quer dizer, não é um livro pesado no sentido da fluidez da escrita, né? Porque algumas cenas são, sim, um pouco pesadinhas, são tristes, principalmente porque é um livro que fala de violência contra mulheres de um modo geral. Psicológico, físico. Quem é um pouco mais sensível talvez sinta mais algumas cenas, então vai com cuidado. Mas eu acho que é uma leitura necessária e eu não teria por que não recomendar esse livro
sendo que eu acho que é uma temática tão importante, tão necessária, ainda nos tempos de hoje, quando tanto se fala sobre proteger mulheres e pouco se faz em relação a isso. E é isso, pessoal. Essa é a minha contribuição dessa semana sobre leitura. Eu espero que vocês gostem, eu espero que vocês leiam. Aliás, recomendo os outros livros da Cláudia também, que são sensacionais. Vão lá conhecer, eu vou deixar as redes sociais dela na descrição para vocês irem lá. E se vocês já leram esse livro, deixem sua opinião também nos comentários. Se você for ler depois desse vídeo, conta pra mim aqui, que eu vou ficar muito feliz em saber. Se tiverem indicações de outros livros nacionais, por favor, deixem também nos comentários, porque eu coloco na minha lista para poder trazer vídeos depois. E por enquanto é isso. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não esquece de dar seu like, não esquece de compartilhar para outras pessoas assistirem também. E eu volto logo com outro livro nacional para indicar para vocês. E depois de assistir esse vídeo, faz o que a gente normalmente combina, larga tudo e vai ler um livro. Um beijo para todo mundo e tchau!